O Senhor esteja convosco. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo Mateus. Naquele tempo, os fariseus fizeram um plano para apanhar Jesus em alguma palavra. Então mandaram os seus discípulos, junto com alguns do partido de Herodes, para dizerem a Jesus: Mestre, sabemos que és verdadeiro e que de fato ensinas o caminho de Deus. Não te deixas influenciar pela opinião dos outros, pois não julgas um homem pelas aparências. Dize-nos, pois, o que pensas. É lícito ou não pagar imposto a César? Jesus percebeu a maldade deles e disse: Hipócritas, por que me preparais uma armadilha? Mostrai-me a moeda do imposto. Trouxeram-lhe então a moeda, e Jesus disse: De quem é a figura e a inscrição desta moeda? Eles responderam: De César. Jesus então lhes disse: Dai, pois, a César o que é de César, e a Deus o que é de Deus. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Vinde, Espírito Santo, vinde por meio da poderosa intercessão, Imaculado Coração de Maria, vossa amadíssima esposa. Podemos sentar um pouquinho. Jesus, manso e humilde de coração. Nós sabemos, porque já ouvimos muitas vezes, ouvimos em cursos de direito, ouvimos na televisão, nos jornais, está também na Constituição do país, né? Que todo poder emana do povo. Ótimo. Numa democracia, todo poder emana do povo entre aspas, e aspas gigantescas. Por quê? Porque o poder, antes de emanar do povo, todo poder emana de Deus. Todo poder vem de Deus. Mateus capítulo 28, versículo 19. Todo poder me foi dado no céu e na terra. Só o poder vem de Deus. E nós estamos ouvindo isso na primeira leitura da missa de hoje. Isaías capítulo 45, versículo 5 e 6. Por que todo poder vem de Deus, meus irmãos e irmãs? Porque está escrito aqui em Isaías 45, versículos 5 e 6. Eu sou o Senhor, não existe outro. Fora de mim não há Deus. Armei-te, guerreiro, sem me reconheceres, para que todos saibam, do Oriente ao Ocidente, que fora de mim não existe outro Deus. Eu sou o Senhor, não há outro. Está vendo? Repete em 2 versículos 3 vezes. Eu sou Deus, não tem outro. Só eu sou Deus, não há outro. Todo poder é meu, não tem outro. Entende? Então, todo o poder que os homens têm na terra, esse poder é permitido por Deus, é concedido por Deus, para que o homem governe com justiça. Mas se a gente for perceber, por que não acontece a justiça nos governos, nos estados democráticos? Por que não acontece?
porque o ser humano está corrompido por dentro. Nós nascemos com a mancha do pecado original, e o pecado original de Santa Elizabeth da Trindade é uma revolta. É uma revolta contra Deus Criador, contra Deus Legislador e contra Deus Pai, Deus Paterno. Nós nascemos com esta revolta, nós nascemos com uma revolta da natureza, lei natural. Homem é homem, mulher é mulher, mas há uma revolta, como diz São Paulo aos Romanos, no capítulo 1, uma revolta contra a própria natureza humana. Essa revolta é fruto do pecado original, revolta contra Deus Criador. Há uma revolta contra Deus Legislador, aquele que dá os 10 mandamentos. Os vossos mandamentos nos foram dados para serem fielmente observados. Salmo 118, versículo 4. Os mandamentos de Deus é vida, é luz, é paz. Mas o ser humano, que tem uma treta no coração contra Deus, isso é o pecado, ele vai infligir os mandamentos, ele vai burlar os mandamentos, ele vai pisar nos mandamentos. E por fim, nós temos uma revolta contra a paternidade de Deus. Aqui a psicologia explica isso de forma muito clara. Todos nós, sem exceção, temos problemas relacionais, ou com o pai ou com a mãe, às vezes até com os dois. Graças a Deus, essa geração onde as crianças estão nascendo num berço católico, sendo bem educadas, evangelizadas, a revolta é menor contra a figura do pai e da mãe. Mas nós que nascemos aí, anos 80, anos 70, anos 60, coitadinho dos nossos pais, dos nossos avós, correndo com a vida para sobreviver. O que tem de gente revoltado com a figura do pai não é brincadeira. O que tem de gente revoltado com a figura da mãe, não se reconciliou com o pai, não se reconciliou com a mãe. Tem lá um ódio, um ressentimento interno. Padre, por que o senhor está falando disso? Para a gente meditar naquilo que é o pecado original. O que é o pecado original? Nós nascemos com uma revolta contra Deus Criador, contra Deus Legislador, contra Deus Pai. E aí a gente nasce também no seio de uma família imperfeita, como diz a minha mãe, nenhuma família tem uma estrela na testa, né? Olha, essa família aqui é perfeitinha, aqui não tem nenhum defeito, essa família, ela é maravilhosa. Não, lá na genealogia de Jesus tinha prostituta, tinha gente de má vida, tinha gente corrupta, tinha gente que tinha tirado a vida dos outros, na genealogia de Jesus. Agora você acha que lá na tua família, os teus irmãos, tuas irmãs, teus parentes, teus primos, teus tios, tias, avós, bisavós, você acha que não tinha gente problemático no último? Tem sim. E a gente nasce na nossa família, muitas vezes o pai separa da mãe, a mãe separa do pai, muitas vezes nasce filho de mãe solteira, de pai solteiro. O ser humano, ele tem tudo para ser muito revoltado. O ser humano tem tudo para dar ruim, para dar errado. E é isso que acontece na política. Porque quem que vai fazer política? Quem que vai organizar o Estado, a prefeitura, o governo, os vereadores, os senadores, os deputados? Quem que vai estudar direito? Quem que vai estudar filosofia política? Quem que vai organizar? Quem que vai se candidatar para vereador, para vereadora, para deputado, senador? Um monte de gente doente, um monte de gente que não conhece a si mesmo, um monte de gente que não sabe quem é Deus. Eu sou o Senhor, não existe outro, fora de mim não há Deus. Armei-te, guerreiros, sem me reconheceres, para que todos saibam do Oriente ao Ocidente que fora de mim outro Deus não existe.
Eu sou o Senhor, não há outro. E essas pessoas que não têm catequese, não têm formação cristã, não recebem os sacramentos, não confessam, não comungam, não vivem na graça de Deus, eles se arvoram todos os anos, de 2 em 2 anos, 4 em 4 anos, para ser os nossos representantes, para nos governar, para cuidar de nós. Entendeu? Sabe quando que isso vai dar certo? Nunca. Mas a igreja sabe que isso não vai dar certo. A igreja sabe que a política, por ser fruto de um construto humano, ela é corrupta. Jesus sabia muito bem que o Império Romano, ele extorquia impostos das suas colônias. Jesus sabia muito bem que os senadores romanos, o imperador romano, era um adorador dos demônios, dos ídolos. E Jesus não vai contra o Estado, ele não vai contra o poder temporal. E nessa frase de todos os tempos, Jesus acaba de mostrar para nós como que nós temos que nos comportar diante das autoridades constituídas pelos homens. Está escrito, né? Mateus 22, 21. Dai, pois, a César o que é de César e a Deus o que é de Deus. Com essa frase, nosso Senhor Jesus Cristo está colocando toda a igreja, os seus seguidores, os cristãos, não num combate com o Estado, não num processo de insurreição contra os governantes, mas sim de submissão, de oração, de mútuo convívio, de um bom mútuo convívio. E nós, católicos, nós cristãos, desde o Império Romano até os dias de hoje, nós nunca batemos de frente com os poderes constituídos, nunca, com a política, jamais. A igreja quer ajudar a política ser virtuosa. À medida que o indivíduo na família, que a família for protegida e gerar indivíduos virtuosos e cristãos, teremos uma democracia menos corrompida. À medida que o cristianismo esfria, as famílias são destruídas, o indivíduo nasce de qualquer jeito, não tem uma boa formação humana e cristã, nós estamos enrolados. Nós estamos no espeto, saindo do espeto e caindo na brasa. E é isso que aconteceu no ano de 1789, na França, com a Revolução Francesa. O que foi a Revolução Francesa? A Revolução Francesa é o Estado, o poder temporal se voltando contra Deus e o indivíduo. Os sacerdotes, as freiras, os monges, os sacramentos, a propriedade, e começou uma grande revolução. A palavra revolução já diz tudo, né? Inversão de valores, matando os reis, matando os sacerdotes, os padres, os bispos, enforcando os reis com a tripa dos padres, ou vice-versa, agora eu já não sei, se enforcando os padres com as tripas dos reis. Só na França matou mais de 14 mil religiosos. E depois da Revolução Francesa, Nossa Senhora disse em La Salette: o mundo nunca mais foi o mesmo. A Revolução Francesa, ela empesteou o mundo inteiro, porque ela jogou o Estado, o poder temporal, contra a religião, contra Deus e contra o indivíduo, principalmente o indivíduo mais frágil, o nascituro, a criança, o velhinho, o religioso, a religiosa, o padre, a freira. O Estado se tornou totalitário, agressivo, a exemplo do Império Romano, que perseguia e matava os cristãos. Padre, mas da onde que vem o poder do Estado? O poder do Estado vem de Deus. E uma democracia, dizia o Papa Bento XVI, uma democracia, para que ela exista, ela jamais vai existir uma sadia democracia, tal como pensou
Sócrates, Platão e Aristóteles, se a maioria achar que está com a razão. Não. Vamos supor que 90% dos brasileiros acham que a fórmula da água não é H2O, é outra coisa, não é H2O. Aí nós vamos fazer um plebiscito, aí nós vamos às urnas para votar qual que é a fórmula da água. Olha, se 99% dos brasileiros ir lá nas urnas e dizer, a fórmula da água é OB23. Não, pode 99% dos brasileiros votar em plebiscito que a fórmula da água não é H2O, a água continuará sendo H2O. A verdade não está com a maioria, a verdade está inscrita no ser da criatura, revelada por Deus nos mandamentos e deve ser acolhida com bom senso, com espírito filial. Isso é uma sociedade normal, uma igreja normal. E os cristãos, desde a época do Império Romano, eles nunca deixaram de obedecer a Deus para obedecer um Estado totalitário. Atos dos Apóstolos, capítulo 5, versículo 29. Mais vale obedecer a Deus do que aos homens. Onde nós vamos obedecer o Estado? Quando o Estado, ele usa o bom senso, quando ele governa com justiça, com verdade, querendo o bem comum, dentro da lei natural, submetido à tradição cristã que formou o Ocidente por 2000 anos, assim nós obedecemos. Porque inclusive nos poderes, lá tem um crucifixo, porque o Brasil não nasceu da areia, o brasileiro nasceu do bambu, como dizia minha avó, somos uma nação católica, o Ocidente inteiro existe por conta da evangelização dos apóstolos, países inteiros foram fundados pela igreja. A Espanha foi fundada por São Tiago Maior, Portugal foi fundado por Afonso Henriques, um rei católico, e depois também por São Teotônio. A França foi fundada por São Dionísio, Paris, e depois os filhos rebeldes, que nascem com ódio de Deus, isso é o pecado original, nasce com ódio dos mandamentos, e ferido com a figura paterna de nosso Senhor, nosso Deus Pai, vai fazer revolução. Nós católicos nunca obedecemos absurdos, na face da terra inteira, nunca obedecemos absurdos. E por que os católicos começaram a ser mortos? No primeiro século, no segundo século, terceiro século, porque eles não tiravam os seus filhos dentro dos seus ventres, eles tinham os filhos que Deus queria, eles não viviam homens com homens, mulheres com mulheres, eles viviam a monogamia, eram abertos à vida, não prestava culto a falsos deuses, porque nós estamos ouvindo da boca do Senhor. Isaías 45, versículos 5 e 6, eu sou o Senhor, não existe outro fora de mim não há outro Deus. Armei-te guerreiro sem me reconheceres, para que todos saibam do Oriente ao Ocidente, que fora de mim outro não existe, eu sou o Senhor, não há outro. E por conta desta verdade fundamental, de um Deus pessoal que se revela, que morre na cruz, que ressuscita ao terceiro dia, que derrama o Espírito Santo, que envia os seus apóstolos com milagres, prodígios, sinais, com transformação de vidas, de corpos, de mentes, com milagres estupendos. Os apóstolos e a geração subapostólica foi evangelizando, o Império Romano foi se dobrando diante da cruz de Cristo, até que dissolveu por si mesmo, com a invasão dos bárbaros, destruindo aquele Estado totalitário. 2000 anos depois, 1700 anos depois, 1500 anos depois, vivemos debaixo da mesma bota totalitária de um Estado insano que vai se voltando contra os cristãos,
vai se voltando contra a igreja, contra os membros mais frágeis de uma sociedade. Dê a César o que é de César, dê a Deus o que é de Deus. Padre, o que é dar a César o que é de César? Nós não temos direito de sonegar impostos, como católicos não. Nós não temos direito de fingir, de mentir. Nós não temos um privilégio a mais do que as outras religiões, não. Precisamos viver tudo conforme está estabelecido na ordem temporal. Mas dar a Deus o que é de Deus significa dar o nosso coração, o nosso tempo, a nossa vida. E é aqui que nós estamos perdendo, meus irmãos. Porque se nós dessemos a Deus o que é de Deus, o Estado não se voltaria contra nós. É castigo, é castigo. Nós estamos sofrendo as nossas negligências, porque se tivéssemos os filhos que Deus quer que tenhamos, abertos à vida, sem usar esta destruição chamada anticoncepcionais, se vivêssemos a castidade, não as meninas, jovens, moços, rapazes, não começassem com essa enxurrada de fornicação, de impureza, se fôssemos verdadeiramente cristãos, se os sacerdotes fossem todos do coração de Jesus e Maria, cheios do Espírito Santo, ensinando a verdade como santos, como São João Bosco, como São Felipe Neri, como os jesuítas, se nós fizéssemos a nossa parte com santidade, o Estado não se voltaria contra nós, porque o Estado seria governado por pessoas equilibradas, pessoas de virtude, por pessoas virtuosas, pessoas que realmente têm o Espírito Santo no coração. Por isso que o Estado é laico e não laicista. O Estado é laico, não professa nenhuma religião. O Estado não tem uma religião confessional, mas o Estado não pode ser laicista, ele não pode proibir um culto religioso. Só que nós vivemos debaixo de um deep state, de um Estado profundo, de um Estado obscuro, que promove guerras, sociedades secretas, que tem uma agenda destrutiva para acabar com a família, para acabar com a liberdade de expressão, a liberdade religiosa, um Estado profundo governado por pessoas que já se deram totalmente aos demônios e que querem provocar um caos mundial. Vocês estão vendo? Não precisa acreditar em mim mais, né? Não precisa acreditar nas pregações, não. Agora é só ligar o YouTube, é só ligar a televisão. Isso está sendo engedrado, foi escrito no século XIX, foi escrito já num opúsculo chamado Morals and Dogma, já foi escrito no século XIX, como deveria ser as 3 grandes guerras mundiais. A primeira seria para destruir as monarquias católicas na Europa, e aconteceu. Foi escrito, está escrito, Morals and Dogma. Albert Pike, só você ir lá e comprar e ler. A Segunda Guerra Mundial, ele escreveu, tem que ser para destruir as democracias na Europa e implantar o comunismo totalitarista em todo o mundo. E pasmem, eu não estou inventando não, viu? Não estou inventando. Vai lá no opúsculo de Albert Pike e leia. A Terceira Guerra Mundial tem que ser entre Israel e todo o mundo árabe muçulmano, para que gere um caos em todas as regiões da terra, até que a exaustão eles vão brigando entre si para trazer uma nova ordem mundial. Está escrito, menininho, menininha, mocinho, mocinha, está escrito. E a gente fica vivendo de propaganda, a gente fica vivendo de partido. Eu sou desse, eu sou daquele. Existem 3 poderes imperialistas hoje no mundo. 3. O Deep State ocidental, a aliança russa, chinesa, comunista e os califados árabes muçulmanos. Eles disputam o poder, eles disputam o Estado profundo. E nós não podemos ser cristãos, nós não podemos genuinamente viver
a liberdade gloriosa dos filhos de Deus, porque isso já não está acontecendo desde a Revolução Francesa. Agora, se você quer saber com profundidade, porque quando a gente começa a falar coisas profundas, o povo dorme, o povo sai do banco da igreja e vai tomar água, gosta de ficar o dia inteiro falando de, está amarrado, vai embora, curou, libertou, pelo amor de Deus, louvado seja Deus pela cura, pela libertação que Ele traz, sim, mas a gente tem que refletir, a gente tem que pensar, a gente tem que estudar, a gente tem que aprofundar. E o que é o triunfo do coração imaculado de Maria? O triunfo do coração imaculado de Maria é quando for aniquilado esses 3 poderes imperialistas: o ocidental, ligados às sociedades secretas, a um falso, um pseudo religioso, um pseudo pietismo provindo. O terceiro é a conversão da Rússia, profetizada em Fátima. Por fim, o meu coração imaculado triunfará, o Santo Padre me consagrará à Rússia, que se converterá. A Rússia vai se converter e vai se tornar o braço direito da Igreja Católica, vai proteger o Papa, proteger as dioceses, e nós vamos espalhar o Evangelho Eucarístico Mariano, submetido ao Papa, um papado santo, justo, por todo mundo. E os muçulmanos também vão se converter aos poucos ao cristianismo, porque hoje é o contrário. Hoje em terras muçulmanas se decapita os cristãos assim à torto e direito. Então, entende? Agora você consegue entender um pouquinho o que significa dê a César o que é de César e dê a Deus o que é de Deus? Por isso que nosso Senhor Jesus Cristo disse, se esse tempo não fosse abreviado, nem os eleitos suportariam. Por quê? Porque esses estados imperialistas totalitários impedem o cristianismo de acontecer na face da terra. Aqui no Ocidente nós temos o nosso, lá na Eurásia eles têm deles, e no Oriente Médio também tem. Por isso que a 5ª igreja do Apocalipse, ela chama Sardes. Sardes, traduzindo para o português, significa aquela que não se mexe, aquela que não se expande. Nós vivemos num tempo histórico onde o cristianismo, o catolicismo não se expande. Ele está sendo tolhido. E vai chegar um momento que o Estado totalitário, seja onde quer que você esteja, seja na Ásia, na África, no Oriente Médio, na Europa, nos Estados Unidos, na América do Sul, ele vai crescer para cima da sua liberdade religiosa e de expressão. Aí você vai ter que confessar, declarar ou negar Jesus. Para não ficar muito filosófico, que não é muito a minha praia também, nem muito político, deixa eu ser bem concreto com você. Se hoje, diante de um sanduíche na sexta-feira que você não pode comer, porque não é dia de comer carne, você come o sanduíche na sexta-feira, você acha que você vai lutar contra a perseguição de quem quer que seja? Se você ali no trânsito, vendo um monte de gente ali, sem dar seta, sem ser gentil, sem parar para você entrar numa garagem, se você perde a linha ali, se você perde a paciência ali, você acha que você vai conseguir manter a paciência diante de tanta injustiça que nós estamos vendo e vamos ver cada vez maior? Se diante de um namoro, se diante de um Instagram, você não consegue mortificar os teus olhos, fugir daquilo ali, para você viver a castidade, você acha que você vai conseguir ser católico, cristão, na hora que eles quiserem dizer assim para você, você aceita ou não aceita? Agora a família agora não é mais homem e mulher. Família agora pode ser o que for. Você aceita ou você não aceita? Se você disser assim, olha, eu estou vendo que o corpo masculino é de um jeito, o corpo feminino é de outro, e essa união é que vem os filhos. Isso chama-se lei natural. E a razão entende isso. Só que você vai ter que ir contra a lei natural, você vai ter que ir contra a razão
para que o Estado te acolha. Você vai ter que ir contra Jesus, vai fazer uma miscelânea de religiões, uma paçoca de religiões, e você vai ter que acolher essa religião universal, senão você vai ser chamado de relutante, você vai ser chamado de insubmisso, e eles vão perseguir você. Então, querido, hoje é o tempo de nós sermos fiéis no pouco, porque diante da perseguição totalitária que vai vir no globo terrestre inteiro, não tem pra onde correr não. Você vai ter que declarar Jesus, ou você vai negar Jesus. Isso já acontece na escola, né? Já acontece na faculdade, na facu, lá na facu, já acontece lá na facu, lá na facu, já acontece. E agora vai ter que acontecer diante da igreja também. Não precisa acreditar nas minhas palavras, não, se eu morrer daqui 10 minutos, as coisas continuam sendo como são, gritando aos nossos olhos. Dê a Deus o que é de Deus, o seu tempo, a sua meditação, aprende a rezar, aprende a meditar, reze o seu terço, acorda de madrugada, faz igual o Padre Brau lá no Instituto Resta, acorda de madrugada, pega o rosário, Instituto Resta de Frei Gilson, vai lá, compra as obras de Santo Afonso de Ligório, né? As meditações de Santo Afonso Maria de Ligório. Se você não meditar, se você não parar de 30, 45 minutos todos os dias para meditar a tua fé católica, você pode estar até aqui dentro da igreja agora, a igreja pode estar lotado. Será que você é católico? Será que você é cristão? Ou você está se tornando um idólatra, ou você está se diluindo no meio das massas, né? É igual um perfume que vai perdendo o cheiro, a fragrância, você vai perdendo, não vai servindo para mais nada, fica lá só um cheirinho de álcool. Pega uma faca tramontina, assim, maravilhosa, perdeu o corte, você vai cortar um pedaço de carne, lá não serve para nada. Cristão que não medita, que não acende o fogo do Espírito Santo. São Paulo está dizendo aqui, belíssimo aos Tessalonicenses, eu não dei só palavras para vocês não, meu evangelho não procede só de palavras não, mas do Espírito Santo e do seu poder. É isso que tem que chegar no coração das pessoas, um evangelho pregado com a vida, um evangelho pregado do fundo do coração, cheio do Espírito Santo. E aquilo que nós não podemos, Deus pode. Deus pode aniquilar esses 3 sistemas imperialistas, totalitários, globalistas, em segundos. Só que Deus está permitindo para ver de que lado que você está. Se você está mais preocupado com o estômago, com o bem-estar, ou se você está preocupado com a salvação da tua alma. A decisão é sua, a escolha é sua. Deus está dando tempo para nós nos armarmos espiritualmente, porque os acontecimentos estão aí, gradativamente vão aumentar, até que venha o triunfo do coração imaculado de Maria. E se você, desculpa, termino, já falei bastante, mas vou terminar por aqui. E se você, fala uma palavra bonitinha que todo mundo entende. Se você não quiser sair da casinha, ficar meio lelé, fica em estado de graça, tá bom? Deixa a sexualidade destruir tua vida, não. Fica em estado de graça, reza o terço todo dia, comunga sempre na graça de Deus, para você ter a cabecinha no lugar. Dê a Deus o que é de Deus. O que é de Deus que a gente tem que dar todo dia? A nossa oração, nosso tempo, nosso terço, todo dia. Porque esse monte de cristão, mais ou menos, eles são traidores, são insolentes, hipócritas, vão trair os bons cristãos, os fervorosos cristãos, vão trair as famílias, porque não rezam, não fazem penitência, quer vida fácil,
quer curtição, vai ser vomitado. Oxalá fosses frio ou quente, como és morno, como é um cristão de nada, light, uma faca sem corte, um perfume sem fragrância, uma pessoa sem luz, estou para vomitar da minha boca. Apocalipse capítulo 3, versículo 10. Nós não queremos ser expelidos por Jesus, por isso nós queremos dar a Deus o que é de Deus: confissão mensal, a missa dos primeiros 5 sábados do mês, de todos os sábados do mês, todos os primeiros sábados nós vamos na missa, comungar pelo coração imaculado de Maria, porque ela pediu em Fátima. Nós vamos na missa todas as primeiras sextas-feiras da nossa vida, do mês, como o coração de Jesus pediu na França, para que não viesse a Revolução Francesa. Nossa Senhora pediu em Fátima para que não viesse uma guerra pior ainda, onde seria fulminado e aniquilado nações inteiras. Só que a turma está brincando com coisa séria, está zoando o barraco. Aí aonde que nós vamos parar, né? De que lado que você está? Você quer ser um cristão saudável? Você quer ser um cristão fervoroso, com a cabeça no lugar, educando teus filhos? Se você quiser, Nossa Senhora vai te proteger nesse mundo louco, maluco está aí, nessa maluquice desse poder totalitário, imperialista, globalista, que tem as suas facções nos 4 cantos da terra. Mas Deus nos protege. Não vamos ser insubmissos, não vamos ser revoltados, não vamos perder a elegância, a educação, não vamos perder a diplomacia, mas primeiro agradar a Deus. Se o Estado está debaixo do poder divino, nós estamos com o Estado. Agora, se o Estado se volta contra Deus, vai ter que nos matar todos, porque nós não vamos obedecer a Satanás, que se disfarça atrás de um poder totalitário estatal. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo, como era no princípio, agora e sempre. Amém. Coração imaculado de Maria, confiança, saúde e vitória. Creio em Deus Pai Todo-Poderoso, Criador do céu e da terra, e em Jesus Cristo, seu único Filho, nosso Senhor, que foi concebido pelo poder do Espírito Santo, nasceu da Virgem Maria, padeceu sobre Pôncio Pilatos, foi crucificado, morto, sepultado, desceu à mansão dos mortos, ressuscitou ao 3º dia, subiu aos céus, está assentado à direita de Deus Pai Todo-Poderoso, de onde há de vir a julgar os vivos e os mortos. Creio no Espírito Santo, na Santa Igreja Católica, na comunhão dos santos, na remissão dos pecados, na ressurreição da carne e na vida eterna. Amém.